já conhece o Hemodiálogos, sabe que aqui é um lugar onde a gente quebra paradigmas. E para quem não conhece, seja bem-vindo. Hoje, o assunto que nós vamos destrinchar e conhecer um pouco mais para conseguir trabalhar nessa questão de quebrar paradigmas é a gravidez em pacientes com doenças renais. Seja muito bem-vindo, você está no Hemodiálogos. Meu nome é Marjorie Frojoni e quem vem comigo nessa conversa hoje é a doutora Jéssica. Doutora, por favor, apesar de não ser a primeira vez que você está aqui, se apresente novamente para quem está nos ouvindo. Bom, eu sou Jéssica, sou médica nefrologista, hoje trabalho na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e tenho um particular carinho sobre esse assunto. Eu acho que quando nós tratamos de doenças crônicas, a gente tem que trazer as pessoas mais próximo de uma vida feliz e sustentável. E sim, os vínculos familiares fazem parte disso. E sim, existe toda uma temática em torno da gestação e todo um tabu em torno da gestação e as doenças renais crônicas que hoje nós pretendemos destrinchar bastante, não é mesmo? Isso, doutora, muito obrigada pela sua presença. E assim, eu creio que isso também seja um pouco de medo, né? Você sente isso em relação aos seus pacientes, né? Porque a maternidade, a gestação, ela não vem de um lado só, né? Pode ter interferências e intercorrências se a mulher tem a doença renal crônica ou se o homem tem também, certo? Certo. Na verdade, a gente, quando fala de gestação, a gente está tratando muito mais de parentalidade, que é o maternar, mas também o paternar. Então, existem doenças que afetam os rins e que têm caráter genético e que podem ser transmitidas quando qualquer um dos dois genitores tenha essa doença. Por isso é tão importante, quando nós abordamos esses pacientes que são portadores de doenças genéticas, nós aventarmos a possibilidade de um planejamento familiar, pelo risco de transmissão desse caráter genético. E, doutora, você sente esse medo por parte dos seus pacientes? Qual a principal conversa que você tem com eles? Olha, na verdade, o que alimenta o medo é a desinformação. A gente tem sempre que colocar no lugar de que existem estágios de doença diferentes, existem doenças diferentes e que a gente tem que individualizar a abordagem quando se trata de gestação ou de planejamento familiar. Quando a gente trata desse paciente, a gente tem que sempre trabalhar, e eu acho que não só esse paciente, todos, a gente tem sempre que trabalhar com a verdade, com todas as possibilidades que existem a partir daí, para que as decisões dos nossos pacientes sejam embasadas. Então, eu posso ter desfechos tanto positivos quanto negativos, mas o meu paciente, de posse dessas informações, vai tomar a melhor decisão para o cuidado dele. E nesse sentido de tomar essa decisão, como é que funciona essa tomada de decisão para uma gestante, né? Importante a gente falar sobre o direito de gestar. Isso é um direito. Na verdade, a gente deixa isso bem claro, que não é dever para nenhuma mulher gestar. Então, se a gente encontra situações em que podem se comprometer a saúde física desta mulher, ou o desenvolvimento da gestação ou a saúde do feto, a gente tem sempre que comunicar a paciente para que nós possamos tomar as melhores decisões possíveis do ponto de vista da saúde desse processo todo, porque a saúde, quando se trata de gestação, a gente não está tratando de um único paciente, não é mesmo? Sim. E em relação aos riscos dessa questão, né, de gestar, a paciente ela tem a doença renal crônica. Quais riscos que ela sofre nesse contexto? Tá. Quando a gente fala de uma doença crônica e gestação, a gente tem 3 tipos de riscos. Os riscos que são da gestante ou da mulher, os riscos da gestação em si e os riscos para o feto. Hoje nós trabalhamos com o sistema de notificação, onde
quase 100% das gestantes no território nacional são acompanhadas pelo sistema de avaliação pré-natal. E, claro, quando essas pacientes são portadoras de doenças crônicas pré-existentes, a gente ainda tem mais afinco ainda em acompanhá-las, às vezes com intervalos que podem ser muito pequenos entre uma avaliação e outra. O sistema de informação em relação à gestação, ele nos notifica quanto, por exemplo, ao ganho de peso fetal entre uma avaliação e outra, ao crescimento fetal entre uma avaliação e outra, desfechos outros, como, por exemplo, o risco de parto prematuro, o risco de baixa estatura, baixo ganho ponderal ao nascer para esse feto também. A gente divide nesses 3 polos porque toda gestação vai gerar um processo de adaptação do corpo da mulher, tenha ela doença ou não. Isso não significa dizer que gestação é doença. Isso é um processo de adaptação natural. E algumas pessoas que já estão com a doença no estágio mais avançado, elas têm dificuldades em fazer essas adaptações. O sistema excretor pode ser muito exigido e elas já não têm mais a capacidade de reserva que tinham antes. É muito comum, no contexto da doença renal crônica, a gente ter hipertensão, que também é um complicador para o período gestacional. Por isso que, mesmo quando a gestante ou a mulher que deseja gestar tem um diagnóstico prévio, né, de doença renal, a gente, mesmo estando com estagia baixo, mesmo estando com a creatinina controlada, mesmo estando em acompanhamento médico geral, a gente orienta que ela seja acompanhada num pré-natal de alto risco, porque podem sobrepor efeitos da doença que ela já tinha com essas adaptações ao longo da gestação e podem gerar complicações futuras, por exemplo, a doença hipertensiva específica da gravidez, que pode sobrepor a uma hipertensão já existente. E nesse contexto, para quem dialisa, como é que ficam as questões da diálise? A mulher grávida, ela faz a diálise, ela não faz a diálise? Como que funciona? Muito pertinente sua pergunta, tá? Bom, para o nefrologista é um desafio muito grande e para o obstetra, que é o médico que acompanha a gestação e o feto, também é um desafio muito grande. Na gestante em hemodiálise, é ainda mais importante esse acompanhamento estreito do que a gestante que tem o estadio menor, tá? Nessa gestante, eu tenho o risco associado de sobreposição da hipertensão, de desenvolvimento fetal restrito também. Mas a gente ainda tem um agravante que são os índices de ureia, que podem repercutir negativamente na formação do líquido amniótico. Então, pode ter repercussão da produção de líquido amniótico, de envelhecimento placentário, e que tudo isso é acompanhado ao longo da gestação com ultrassons seriados, e o que pode determinar que eu tenha que fazer muito mais horas de diálise do que é o convencional. Em geral, a gente oscila aí em torno de 12 horas por semana para os pacientes em hemodiálise, mas no caso da gestante eu posso precisar de mais horas, justamente para tentar fazer esse ajuste fino, tanto no ajuste hemodinâmico, quanto do ajuste da produção de líquido amniótico. E, de alguma maneira, essa diálise ela pode afetar o feto? Sim. Na verdade, a gente tem adaptações que são feitas durante o processo da hemodiálise
que, é claro, como eu falei, são adaptações individualizadas, tá? Sim. Então, não vamos dar nenhuma Generalizar, receitinha de bolo, justo, com certeza. mas é necessário que haja essa adaptação durante o período da hemodiálise, porque a mudança brusca de pressão, de líquidos, todo esse equilíbrio fino que é feito ao longo da diálise, as nossas capacidades em adultos, né? É muito mais fácil que nós consigamos nos equilibrarmos nesse lugar. Enquanto que dentro do ambiente placentário, existe uma dificuldade, é muito tênue. As pressões, os níveis de pressões, os níveis de mudança os níveis de mudança osmótica dentro das vilosidades da placenta e concomitantemente no feto vão ser muito mais sensíveis a essas mudanças que acontecem ao longo da hemodiálise. Por isso é tão importante o acompanhamento estreito. E no caso das mulheres que fizeram o transplante, como é que funciona a gestação nessa situação? Bom, o planejamento familiar da mulher transplantada, ele precisa inserir o médico que acompanha no transplante. Existem muitos fatores de risco que acontecem ao longo dessa empreitada. Por exemplo, a gente pode considerar o uso de medicações imunossupressoras para a manutenção da função do rim, ou seja, que é algo que é imprescindível para a função do enxerto. Todavia, algumas dessas medicações podem ter efeitos em diminuir a capacidade de reprodução dessa mulher. Ou, em algumas situações, podem, inclusive, ter efeitos teratogênicos, ou seja, que podem gerar malformações nos fetos. Então, precisa sempre a mulher que tem desejo de gestar e está imunossuprimida conversar isso com o seu médico do transplante e tomar uma decisão muito embasada tecnicamente, porque esse médico, em algumas circunstâncias, vai precisar, inclusive, mudar as medicações que está sendo utilizada para a manutenção do transplante. E essas questões que a gente ponderou são questões caso a gente já saiba do quadro da mulher, né, com a doença renal crônica. Mas e quando a gente não sabe e ela engravida e a gente descobre o quadro durante a gravidez ou posterior à gravidez? Isso acontece? Sim, Marjorie, isso acontece. Isso não é o que nós gostaríamos, tá? Até porque a gente tem uma recomendação da Organização Mundial de Saúde que todas as mulheres deveriam ser acolhidas, né, para uma unidade de saúde ou para uma assistência de saúde antes mesmo de gestar, que inclusive já deveriam estar fazendo suplementação vitamínica, pensando, olha, eu estou pensando em gestar e já estaria toda sendo vista. Mas a gente não vive no mundo ideal, a gente vive no mundo real. Então, em algumas circunstâncias, pode sim acontecer o diagnóstico de insuficiência renal ao longo da gestação, tá? Pelos exames que o Ministério da Saúde recomenda como sendo os exames do primeiro trimestre, a gente já pode ter algumas ideias de causas que levariam essa paciente a uma evolução negativa do ponto de vista do desfecho renal. Existem casos mais dramáticos em que a gente descobre e que às vezes até precisa de intervenções, às vezes precisa de algum procedimento urológico, às vezes precisa de alguma intervenção do ponto de vista diagnóstico mesmo, precisa às vezes fazer até uma biópsia, mas isso são casos individualizados. A gente tem que utilizar de uma maneira de rastreio esse exame geral que a gente chama do primeiro trimestre da gravidez como sendo uma porta de entrada, às vezes para a gente descobrir outras coisas que estavam encobertas, porque as mulheres em idade fértil são mulheres jovens e que às vezes não estavam fazendo nenhum acompanhamento outro de saúde e que no momento da gestação encontra a oportunidade de entrar no sistema de saúde. Então,
é uma oportunidade, sim, de fazer um diagnóstico que, às vezes, a gente acha que tem relação com a gravidez e, às vezes, nem era. Era uma coisa que já estava acontecendo previamente. Você mencionou a questão do mundo ideal, né? Do mundo ideal haver o acompanhamento da mulher que tem a intenção de gestar e aí já começar a entrar com vitaminas, né? Com os exames, enfim. Pensando nesse mundo ideal, eu acredito que tem muita gente que não faça ideia do que seja o planejamento familiar nesse contexto médico. Você pode explicar um pouco melhor o que é? Ah, claro. Eu acho que, como você mesmo salientou, existe uma coisa chamada direito reprodutivo. Então, o direito de gestar. Eu acho que a nossa sociedade evoluiu bastante ao ponto da gente considerar isso realmente como um direito atualmente. Já foi visto como dever da mulher gestar, procriar e seguir a sociedade, mas hoje em dia a gente tem evoluído enquanto sociedade e entendido que esse direito de gestar ele tem se postergado muito mais. Então, hoje, a gente tinha aquele conceito arbitrário da idade fértil e que a gente não conversava sobre isso, mas com mulheres 35, 40 mais. Hoje em dia, a gente precisa trazer esse assunto para a mesa, porque a nossa humanidade como um todo tem visto gestações cada vez mais tardias. E isso um reflexo da entrada da mulher no mercado de trabalho, da construção de carreira e de outras esferas que precisam ser ajustadas para ela ter vamos dizer, o lar que ela deseja para o filho dela. Isso é natural, tá? Bom, eu acho que se a gente traz esse assunto para a mesa, traz esse assunto para a conversa, porque se eu quero o meu paciente num ambiente que seja agradável para ele em todas as esferas de vida, falar de família também é algo que vai trazê-lo para um lugar de conforto. Então, seja como for a estrutura familiar, o médico precisa não decidir, porque isso não nos cabe, mas informar ao paciente todas as possibilidades de família que ele pode ter. Essa esfera é muito importante e, às vezes, a gente está aprisionado a uma ideia de que família é unicamente a gestação que vem aqui da barriga e que, às vezes, a gente esquece que existem outras possibilidades múltiplas de se criar esses vínculos. Então, existe família que não necessariamente foi criada na barriga, mas foi criada no coração. E isso também é um assunto que tem que vir à mesa quando nós formos conversar sobre construção de família, principalmente nas pessoas que já têm um diagnóstico de doença renal e muito mais importante ainda quando essa doença renal tem um caráter genético. Essa conversa ela é uma conversa muito sensível, né? Ela toca nos sonhos das pessoas, né? Nos desejos. A gente ainda tem isso de um ideal de sucesso de vida, você ter um bom emprego, você ter uma quantidade X de filhos. Há essa pressão, né? Principalmente para a mulher. Ainda há, né? Mas sim, hoje muitas pessoas conseguem se desvencilhar um pouco dessas pressões. Mas, de qualquer maneira, continua sendo um assunto muito sensível. E você sente que hoje os profissionais da saúde eles estão preparados para ter essa conversa com os pacientes? Muito pertinente. Olha, nem sempre, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar e vai ter que desenvolver. Como todo vínculo, tá? Toda relação, todo vínculo, existe o vínculo médico-paciente. Então, ao longo do seu tratamento e ao longo do tratamento de uma doença crônica, a gente presume que o tempo é uma coisa que vai ajudar a construir esse vínculo médico-paciente.
a gente vai desenvolvendo essa sutileza, desenvolvendo e percebendo quais são as palavras que falam com o meu paciente. Então, fica muito mais fácil, muito mais suave tratar de um tema que é tão, é, assim, tão sensível, como você mesma disse. É, é claro que a gente vai chegar a alguns lugares que podem ser sensíveis demais e que às vezes a gente pode dar um passo para trás, conversar outras estratégias, pensar outras possibilidades, mas o mais importante é que o paciente tenha plena consciência quando tomar uma decisão. Obrigada, doutora. Não é uma decisão simples, né? É, e um pouquinho mais arriscado quando não é uma decisão, né? Quando simplesmente acaba acontecendo e a gente tem que lidar, a gente, né? Vocês precisam lidar com as consequências disso enquanto o bonde já tá andando, né? Mas a gente pensando no outro ponto, falando sobre gestação, mas pensando no outro lado da gestação, no homem, né? A gente falou sobre a mulher em diálise, sobre a mulher transplantada e sobre a mulher com níveis mais baixos de doenças renais, né? Níveis menos perigosos, vamos colocar assim, né? Uhum. E no caso do homem, né? Como é que ele influencia nessa gestação, nessas três locais diferentes da doença renal? Na diálise, no transplante e em algo mais brando? Sim, a gente tem sempre que colocar que os homens, apesar de não gestarem, eles participam desse processo de reprodução. Então, o uso de medicações que podem ter efeito deletério, que pode ter efeito teratogênico, como nós falamos anteriormente, ou seja, que podem causar alguma repercussão negativa no feto, mesmo que o uso seja pelo pai, pelo genitor, isso vai ter repercussão na gravidez, porque o feto ele é 50% mãe, 50% pai. Então, ele precisa do gameta dos dois genitores. E, se esse gameta vier sob efeito da medicação, ele pode, sim, repercutir negativamente no feto. Tá? Além disso, a gente tem que levar em consideração que muitas das doenças, algumas das doenças renais, elas têm causas genéticas. Então, se mesmo não sendo a gestante a portadora da doença renal, ela vai carrear um feto que pode, enfim, ser um feto que vai portar essa alteração genética também. Compreendido, doutora. E em todo esse contexto, assim, quando a gente pensa numa gestação de uma mulher 100% saudável, né, que não tem nenhum tipo de doença crônica renal, e de uma mulher que tem, quais são as grandes diferenças que a gente precisa balancear? Eu acho que, apesar de termos alguns desafios, é algo bem plausível, desde que a gente esteja controlado da doença de base, com todos os marcadores, controle pressórico, atividade física, todas as demandas que eu considero que sejam ótimas, inclusive para a gestante que não tem doença renal crônica. Tá? A qualidade de vida é, para mim, um pilar de tratamento. Tá? Mas existe sim algumas coisas que a gente precisa ficar mais espertos, vamos dizer assim, quando se trata de uma doença renal, que são as taxas dos exames ao longo da gestação, a gente precisa acompanhar os critérios para início de tratamento de substituição renal numa mulher que está gestante, ela muda em relação à mulher que não está gestante. Então, a gente vai ser muito mais rigoroso no controle e na indicação do início de substituição renal nesse contexto,
né, da mulher gestante do que na mulher não gestante. Por conta justamente desse acompanhamento de taxas e porque a gente sabe que um ambiente urêmico, ou seja, um ambiente em ureias muito altas, pode comprometer o crescimento do feto, pode alterar a quantidade de líquido dentro da bolsa. E isso compromete o desenvolvimento de outros órgãos dentro do bebê. Mas a possibilidade de ter a qualidade de vida, de ter a doença renal e de gestar, ela é existente. Ela existe. Essa decisão, como a gente já veio conversando, veio pautando essa fala ao longo do tempo, essa decisão ela precisa ser feita, obviamente, pela própria pessoa, mas embasada tecnicamente e sustentada por um bom vínculo com o médico. Então, o médico precisa te trazer os riscos, todas as situações que você potencialmente vai enfrentar. É bom deixar claro que não necessariamente vamos enfrentar todas elas, mas é importante que se saiba tudo o que pode acontecer ao longo da gestação, para que, quando você assume o risco, você esteja orientada lá na frente. Aconteceu isso, mas o meu médico me orientou que isso poderia acontecer. Ou, de repente, não aconteceu, mas ele me orientou assim mesmo. Isso é maravilhoso, né? E você mencionou de novo sobre a escolha, né? É legal a gente falar que é um direito e é um direito para quem quiser exercer, né? E com todos os riscos, porque não só para a mulher que tem a doença renal crônica, mas para a mulher também que não tem, existem os prós e os contras da gestação, existem os riscos e as possibilidades de 100% de sucesso para qualquer pessoa, né? Então é importante a gente pontuar isso. Eu acho que quando se opta por gestar um filho, a gente precisa, lógico, pensar todas as possibilidades, mas acho que todo mundo, que é uma opinião unânime, que todo mundo quer ver a cena da mãe segurando o filho e que deu tudo certo. Então, nesse lugar de todo mundo querer isso, o médico quer isso, a família, a própria gestante, se todo mundo trabalhar em conjunto para trazer um ambiente mais seguro possível para essa gestação, para esse puerpério, que é um momento de desafio também, né? Às vezes a gente fala assim, olha, o neném nasceu, acabou o problema. Não. A gente tem que pensar também que existe todo esse momento do puerpério em que a gestante, agora puérpera, na verdade, precisa também ser acolhida nas grandes demandas que vão surgir. Existem outras demandas da gestante puerpéria, no caso, quando ela tem a doença renal crônica, ou não? Aí é a mesma coisa para todo mundo. Olha, é a mesma coisa, mas é uma coisa e tanto, viu? Nossa, como existem desafios no puerpério. Eu acho legal a gente explicar o que é. Tem gente que não sabe o que é o puerpério. Então, o puerpério é o período depois que o bebê nasce. E ele pode ser o puerpério imediato, que é logo assim que o bebê nasce, e o puerpério mais tardio, que são os dias e os meses logo depois que o bebê nasce. Então, como dizia a minha avó, né? Ela dizia que é o tempo do corpo voltar para o lugar. Por quê? Porque muda tudo quando a gente está gestando. E até o corpo voltar para o lugar, demora um pouco. E, às vezes, o que acontece é que todas as atenções voltam-se para o bebê, o que é muito bom, né? Mas, às vezes, se esquecem um pouco da puérpera, que também precisa de atenção. E tende a ser um momento um pouquinho desafiador para ela, certo? Com certeza. Porque muitas emoções, né? Tem muita coisa acontecendo. O corpo voltando para o lugar é uma ótima definição. Mas é um momento difícil, né? Por que é tão difícil assim? Bom, existem muitas mudanças, muitas
muitos desafios, tanto sociais quanto demandas da própria criança. Para as gestantes de primeira viagem, é uma mudança absurda na rotina. Então, tudo isso vai se somar ao status de doença. Então, você imagina que o pacote Grande. Exato! Mas a gente tem a oportunidade de conversar, inclusive, sobre esse período antes que ele chegue, entendeu? Para que não só a pessoa que está passando pela gestação esteja orientada quanto a tudo que pode acontecer, mas como a gente também pode orientar a família para acolhê-la nesse momento de adaptação. O que é super necessário, né? Uhum. Doutora, você mencionou sobre os medicamentos poderem afetar o feto de várias maneiras. Depois que nasce, há um acompanhamento mais, assim, atencioso em relação a esse neném? Bom, já houveram trabalhos sobre a relação das medicações utilizadas, principalmente as que são utilizadas pelo transplante, que têm mais relação com alterações do feto, tá? Mas como isso já é algo muito conhecido atualmente, então, assim, ao primeiro, vamos dizer, despertar do desejo gestacional, as equipes vão conversar sobre a possibilidade de substituição dessas medicações. Então, em raras situações, situações é que a pessoa vai ao termo tomando essa medicação. Tá? Normalmente, o que acontece é a substituição da medicação logo assim que se apresenta o desejo de gestar. E por fatores genéticos, há necessidade desse acompanhamento? Sim, quando a gente trata de fatores genéticos, os produtos das gestações precisam ser, sim, acompanhados. Em geral, essas doenças elas vão demorar um pouco para se manifestar, tá? Geneticamente, a doença já está lá. Mas existem dois processos diferentes. Um é o genético e o outro é o fenotípico. Então, até que haja manifestação dessas doenças, pode demorar um pouco. Mas, geneticamente, já existe alteração. E na questão de quem está amamentando? Dá para amamentar e fazer diálise? Tem algum estigma em relação a isso? Tem algum problema? Não tem? As mamães que fazem diálise, elas têm algum problema com produção de leite ou nada se relaciona com isso? Bom, vamos lá. A amamentação só pela doença renal não é contraindicada. Todavia, é muito raro a gente ter doença renal sem hipertensão. E algumas medicações para hipertensão a gente deve evitar, tanto na gestante quanto na lactente, porque elas estão relacionadas com alteração para a criança. Então, a gente tem que analisar caso a caso e seguir as orientações do médico nesse sentido. Então, por exemplo, pacientes que às vezes têm uma hipertensão muito difícil controle, que precisam reintroduzir as medicações que usavam antes da gestação, logo após o parto, às vezes podem ser contraindicada a amamentação neste contexto, mas vai ser específico para o caso dela, não é uma coisa que é generalizada, tá? Então, cada caso vai ter que ser analisado em separado. Perfeito, doutora. Muito obrigada. Quer deixar um recado para as futuras mamães, para quem tenha dúvida, mas tem muita vontade, por conta de ter a doença renal? Olha, eu acho muito importante que todas vocês conversem com os seus médicos, estabeleçam um vínculo forte, tragam para eles as suas dúvidas, os seus questionamentos em relação a gestar, a não gestar, a como ter uma família. E tragam para eles toda a importância que isso representa para vocês, para que vocês cheguem a um denominador que mostre tanto para ele a importância,
quanto ele consiga mostrar para você estratégias que possam garantir a saúde tanto da mãe, da gestante, quanto do feto nesse contexto. Eu acho que é o mais importante. Então, estabelecer o vínculo e botar o pé no caminho, porque não existe nem nunca, nem sempre. A gente precisa, né? Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. É sempre muito bom conversar com você. E é sempre muito bom ter a companhia de vocês aí do outro lado. Eu espero que esse episódio tenha tirado muitas dúvidas sobre quem quer construir uma família aí em breve e tem a doença renal e fica aí nesse dilema, nesse impasse. Conversem sempre com os médicos e médicas de vocês e até o próximo episódio. Não se esqueçam de seguir as redes sociais da Nefrestar e deixar comentários, dúvidas, perguntas aqui pra gente trazer nos próximos. Tá bom? Tchau, tchau!